Érica está com oportunidade, em nome de Jesus. Essa é a melhor parte, igreja, a palavra do Senhor. Paz, igreja. Eu sempre subo aqui com muito, como eu digo, temor e tremor. Porque quem sobe aqui vem comunicar algo do pai, do noivo, para a sua noiva. E a responsabilidade é grande. Amém? Estava ali me deleitando nos louvores. E muito bom. Está um pouquinho alto, não sei, ou agudo, eu acho. Não? Amados, peço que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, do 9 em diante. Primeira Coríntios 2, do 9 em diante, fala assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Eu acho que é o agudo, minha voz é aguda, tem que tirar um pouquinho do agudo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fecha teus olhos, amado. Pai, nós estamos aqui expostos, totalmente expostos à Tua palavra. Sim, Pai, os nossos corações estão abertos para ouvir e receber de Você. Pai, no nome de Jesus, cala toda voz de engano neste lugar sobre as mentes e corações. No nome de Jesus, Pai, desliga toda a influência do império das trevas sobre este lugar e sobre as vidas neste lugar. Em nome de Jesus,
aquela voz da nossa razão, aquela voz da nossa emoção, porque nós queremos apenas ouvir a voz do Teu Espírito Santo ministrando aqui neste lugar. Pai, no nome de Jesus, a voz do Teu Espírito fluindo através de mim, entrando nos nossos ouvidos, descendo ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir de Você, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, estava eu, como sempre, chorando, Pai, o que eu falo para a Tua igreja. Ai, Senhor, Ele é bom, viu? Muito bom. Paciente, como Ele é um Pai amoroso e paciente. Essa palavra, ela mexe muito comigo, fala muito comigo, porque ela fala assim para mim. Você precisa ser mais espiritual para entender mais as coisas de Deus. Não dá para entender o nosso Deus na totalidade, porque Ele é poderosíssimo, grandiosíssimo. Mas o Espírito nos foi dado à igreja, para que a gente possa compreender o que Ele quer liberar para nós. Muitas coisas já foram liberadas para nós, já foram ditas para nós, já foram reveladas para nós. Mas Ele tem muito mais para trazer de revelação para o seu povo. E Eclesiastes 3:1 fala sobre o tempo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E o que Deus está fazendo nesse tempo tem propósito. Não há nenhum tempo na face da terra que não há um propósito de Deus. Todo tempo tem um propósito para aquele tempo. Há um tempo que estamos vivendo, há um tempo difícil? Sim, muita dificuldade. Há um tempo de perdas? Sim, perdas, choro, dores, sabe? Um tempo de lutas, de desemprego, de escassez, de fome, de guerras. Tempos difíceis e que já foram previstos nas Escrituras. Estamos vivendo num tempo profético. Já foi dito tudo isso que iria acontecer. Então, o que Deus Ele quer de nós é que a gente compreenda que tempo é esse que estamos vivendo. Qual o propósito para esse tempo? O que Deus quer que a gente entenda é qual o propósito nesse tempo para mim, individualmente, porque Deus é um Deus pessoal. Tem coisas que Deus Ele vai revelar para você individualmente. E tem coisas que Deus Ele revela para a sua igreja. Então, é um tempo que Deus quer revelar coisas para a sua igreja. Então, precisamos primeiro entender o tempo. E para entender o tempo, precisamos conhecer as Escrituras. É o que o nosso pastor tem feito. Vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos nos aprofundar na palavra, vamos compreender a palavra. Então, o tempo é de entender em que tempo vivemos. E entender o coração de Deus para esse tempo. O coração de Deus para esse tempo. E para entender o coração de Deus para esse tempo, tem que ser espiritualmente através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Isaías 55, o verso 6 em diante. Diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele
enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia. Que tempo é esse, amados? É tempo de busca. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Jeremias 29, do 3 ao 14 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Marcos 12, 30 ao 31, eu quero ler. Marcos 12. E o 31, o Senhor fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso é o primeiro mandamento, que também foi dito lá em Deuteronômio 6:5. Amar ao Senhor, em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando você está doente, quando você está fraco, quando você está desempregado, quando você está angustiado, quando você diz não dá, não posso, não consigo, não dá, é com toda a sua força. Com toda a sua força. O tempo é esse de buscar o Senhor com toda a sua força. Porque as pessoas estão enfraquecidas, desanimadas, entristecidas, abatidas. Mas nós podemos estar abatidos, mas não estamos destruídos. Os céus não estão fechados para a sua igreja, para o seu povo, para os filhos de Deus. Não. O que nos falta é buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com tudo que nós temos. Tempo de busca. Os piores dias são os dias em que mais nós precisamos nos achegar a Ele. É os dias em que nós precisamos correr para Ele. Porque Ele renova as nossas forças. Ele que tem o renovo. Ele que tem as palavras de vida eterna, como foi cantado aqui. Ele tem as palavras de vida e é eterna. Aleluia! É um reino eterno. Deus está preparando o seu povo para se encontrar com Ele? Sim. Os tempos são os tempos dos últimos tempos. Dia, não sei. Que Ele virá, que Ele raiará, que Ele irá nos arrebatar. Não sei. Só sei que hoje é o tempo em que eu preciso buscá-lo com toda a minha força.
Mas não dá, Pai, mas está doendo. Ah, está doendo. Ah, está difícil, Pai. Mas eu te busco com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com tudo que eu tenho. Porque só nele a gente encontra tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa. Então Deus está nos chamando. Não, Ele não está nos convidando. Ele está nos acordando e nos despertando. Queridos, Ele não está te convidando. Vem, filhinho, vem, filhinha. Não. Ele está dizendo, levanta. Se ergue. Se esforce. É isso que Ele tem dito para mim, pessoalmente. Deixe do seu dengo, querida. Deixe do seu denguinho, filhinha. Porque eu sou mimada. Irmãos, eu sou mimada. Eu sou muito mimada. Por isso que toda vez que eu chego aqui, Deus é muito paciente comigo. Porque eu sou mimada. Eu sou a filha mimada de papai. Sou mimada. Mas Ele está dizendo, se erga. Se levante. Fique de pé, não se dobre, não se prostre, não se dê por vencida, porque você ainda tem muito a fazer neste tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Josué 3, não ia falar sobre isso, mas veio a minha memória agora. Josué 3, Josué foi chamado por Deus, depois que Moisés morreu, e Deus falou para ele, chama o povo, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O Senhor está nos chamando para nos levantarmos, para buscarmos a Ele, para nos alinharmos com a Sua palavra, para nos alinharmos com Ele, porque há propósito dEle nesse tempo. Depois de tudo alinhado, santificado, preparado, virá um novo tempo, sim, onde o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Quem diga assim, virá um grande arrebatamento, virá um grande avivamento. Eu já digo, já estamos nele, já estamos vivendo esse tempo, que é o tempo de alinhamento. O Senhor está nos chamando para pertinho. Muitas coisas Ele quer alinhar em nossa vida. 1 Pedro 4, 17, 18. Queridos, a escola dominical, vamos ler. Vamos ler porque a minha memória é fraca, mas a palavra é fiel e verdadeira. Amém? 1 Pedro 4, 17. E 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, até aqui, eu não vou continuar. Chegou a hora. Não vai chegar a hora ainda não, já chegou. Não vai chegar a hora ainda do julgamento de Deus com a sua igreja, não, já chegou. Porque o julgamento de Deus é agora. É o tempo que Ele está dizendo assim, olha, desperta, se alinha. Desperta, se organiza. Se organiza. Se organiza. Se organiza. Porque o céu é ganhado à força. Queridos, não deixa ninguém roubar a tua coroa. Não. O céu é ganho à força.
Então é tempo de nos consertarmos. Hebreus 12, 25 a 29. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permanece o que não pode ser abalado. Portanto, já não estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Aleluia! É com reverência. É com reverência e muito temor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Isso não é para te assustar. Isso é para te alinhar. Isso é para te despertar. Isso é para te colocar no lugar onde Deus quer que você esteja. Gálatas 6:4 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. Eu estou dizendo aqui para você que você precisa olhar para dentro de você. Eu tenho dito isso a algumas pessoas, eu estou dando um mergulho dentro de mim. Acho que eu já falei isso até para a Nana e para o pastor. Eu estou dando um mergulho dentro de mim. Me examinando, dizendo o que é que está faltando, o que é que eu preciso largar, o que é que eu preciso organizar. O mergulho é você dando para dentro de você. E com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. É você mergulhar dentro de você. Com a ajuda do Espírito Santo e a palavra. É a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Porque a palavra, ela é a espada do Espírito. A palavra, ela é a espada do Espírito. E a palavra, ela tem 2 gumes. E ela vai lá no íntimo, na divisão da alma entre juntas e medulas, para discernir a intenção do coração. Aleluia! A espada do Espírito é a palavra, queridos. Tem que ter a palavra. A palavra e o Espírito. Ela vai, nos alinhar. Vai fazer uma cirurgia dentro de nós. Uma cirurgia. Aleluia. Há uma cirurgia dentro de nós. Aleluia. 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 Efésios 6, o 17 e o 18 fala sobre isso, né? A palavra. Vamos lá. Efésios 6, 17 e 18. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Orar em todo tempo, queridos. Eu estou lavando os pratos, estou lá. Muitas vezes não sei o que pedir, não sei o que falar, não sei o que dizer, mas eu estou falando: Senhor,
Se não está subindo nada para ti, mas desce do teu coração para mim. Porque, queridos, é tempo da gente, fechar a boca. Há um tempo da gente fechar a boca para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que está no coração dele. Porque tem muitas vozes por aí, muitas vozes de engano por aí, é muita informação, é muita coisa. E o espírito de engano está solto para confundir as pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão perdidas. Mas a igreja não pode estar perdida, a igreja não pode estar tateando, a igreja não pode, querida, a igreja tem que estar alerta, a igreja precisa estar despertada, alerta, sabendo o que está no coração do meu Pai, o que Ele quer para esse tempo, o que Ele tem para mim, o que Ele tem para o seu povo, o que Ele tem para essa nação, o que Ele tem para os 4 cantos da terra, queridos, porque Deus não quer só salvar você não, nem a sua família não, Ele quer salvar todos, todos. O desejo de Deus é que todos se arrependam, todos se arrependam, todos. Então Deus não quer só que você esteja orando, buscando, se alinhando para só você ser salvo, não. Nem só a sua família ser salva, não. O teu vizinho que te incomoda, ele quer salvar também porque ele ama esse vizinho. O familiar teu que te afronta, ele quer salvar esse também. Deus está fazendo a colheita já. Isso é tão claro. Isso é tão visível. Quantos já estão indo? Quantos já estão indo? E me dói quando alguém que foi não confessou Jesus. Aquele que foi, que não recebeu Jesus, esse me dói. Quando um crente morre, queridos, eu não fico assustada não fico com medo, não fico lamentando, eu não lamento. Quando o crente vai. Porque eu sei para onde ele vai. E daqui a pouco eu estou lá também. Estou lá na nova pátria, lá morando, na pátria celestial também. Mas quando eu sei que uma pessoa foi, e eu não sei se ela se salvou, não sei, a gente não sabe, a gente realmente não sabe. A gente não sabe. A gente pode até julgar, dizer que não foi. Porque eu vou dizer uma coisa, se eu que sou ruim, eu sou um ser humano ruim, porque é bom só Deus. Se eu sou ruim, choro, me entristeço porque quero que aquela pessoa se salve. Eu fico imaginando o próprio amor que se entregou, que se entregou para levar todos. E o seu espírito que chora, que geme com gemidos inexprimíveis por nós. Eu sei que até o último momento ele está ali, falando. Eu sei, eu tenho convicção disso no meu coração. Até o último momento, porque eu até o último momento ficaria insistindo. Eu sei que ele insiste até o último momento, então a gente não pode realmente dizer não se salvou. E teremos muitas surpresas lá em cima. Muitas surpresas nós teremos lá em cima. Muitas surpresas. Senhor. Segunda Crônicas 7:14. Se meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ezequiel 22:30. Vamos lá. O Senhor fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha. Se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra. Se pusesse na brecha diante de mim
e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Procurei um, mas não encontrei nenhum. O que Deus falou para mim, eu estava perguntando, Senhor, o que é que eu vou dizer à tua igreja? Ele vai dizer assim, você vai dizer que eu estou buscando intercessores por essa nação. Você vai dizer que eu estou buscando quem se coloque na brecha por esta nação. Pelos 4 cantos da terra. Alguém que se coloque na brecha para interceder. Não estou falando de orar. Senhor, abençoa a Abraão Lima. Não. Intercessores que se coloquem na brecha. Intercessores que se coloquem na brecha. Que chorem. Que gerem filhos espirituais. Que gerem filhos espirituais. Quem é mãe aqui sabe o que é gerar. É crescer lá dentro. Sabe? É ir crescendo lá dentro. Incomoda. É bom e incomoda. Incomoda. Porque vai crescendo, vai tomando os espaços e vai empurrando. E você vai ali e não sai de você. Está ali. Mas vai ter um tempo. Vai ter um tempo que vai sair, né? Que vai nascer. E para nascer, você vai sentir dores. Então você gera com dores, como o apóstolo Paulo dizia, eu tenho orado por vocês, como em dores de parto. E Deus está dizendo isso, igreja, filhos, igreja, eu quero que vocês se levantem como intercessores. Gerem pessoas, gerem filhos espirituais, gerem, chorem. Gerem, amem, incondicionalmente amem, gerem, chorem. Sintam dores, porque Jesus fez isso por nós. O maior intercessor foi Ele. O maior intercessor foi Jesus. E Ele continua intercedendo à direita de Deus, pela humanidade, por mim, por você. Deus está dizendo, filhos, intercedam. Intercedam. Se coloquem no lugar do outro. Se coloquem no lugar do outro. É isso que Deus está dizendo para nós. Toda vez que eu ouvia essa palavra, eu dizia, mas Senhor, por que alguém tem que se colocar se você é o amor, se você salvou, se você que ama, se você quer, porque alguém tem que se colocar entre você? Eu me questionava, você talvez tenha a resposta, mas eu não tinha. E eu fui questionar com ele, por quê? Alguém tem que se colocar entre você, para que você não destrua, porque Ele é santo. Ele é santo. Diante dEle, não pode haver pecado. Não, Ele é santo. Eu dizia, por que alguém tem que interceder? Por que o Senhor quer levantar pessoas? E por que precisa ter pessoas que se coloquem na brecha, que intercedam? Você não pode fazer. Ele já fiz. Já mandei Jesus. Já fiz. Eles precisam entender, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou. Para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Estão cegos. Precisam ser conduzidos. Estão cegos. Estão surdos. Estão totalmente distantes. Não entendem. Porque quem não recebe Jesus não recebe o Espírito. E é loucura o Evangelho. É loucura. É loucura. Deus não age na terra, a não ser como resultado de uma intercessão. Por quê? Eu perguntei, então, Salmos 15:16 diz, os céus são do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. A terra Ele entregou aos filhos dos homens. A terra Ele entregou. Ele não age na tua vida, a não ser que você permita. Deus deu livre arbítrio para escolhermos, para decidirmos. E se o Espírito Santo bate na porta do nosso coração, se a gente não abrir, Ele não vai invadir.
Por isso que ele diz, é necessário alguém que se coloque na brecha. Porque a terra ele deu. A terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus limitou a sua ação na vida dos homens quando lhe deu o livre-arbítrio. 1 João 2:1 fala: Jesus é o nosso grande intercessor que está à direita de Deus. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tiago 5:16 fala que devemos interceder uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Naquele tempo, Deus procurava um. E aqui ele encontra alguém? Aqui ele te encontra? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ah, sim, os olhos deles estão sobre nós. Ele quer nos encontrar. Sim, queridos, Ele quer nos encontrar. Porque muitas vezes pensamos que estamos. E Deus está dizendo: estou te procurando, Érica. Estou te procurando para o meu propósito. Deus está nos procurando para o seu propósito. E o propósito dele é nos levantar nesse tempo como intercessores. Moisés foi o intercessor de Israel, e se ele não intercedesse, o povo seria destruído. Daniel, meu Deus, que tremendo. Que tremendo. Daniel também foi um grande intercessor. E as experiências que Daniel viveu, tremendo. O anjo aparecer para ele assim. Eu vim, no primeiro momento que você começou a orar, eu vim, porque você é muito amado. Ele orava. Ele se santificava, ele se separava. Ele não se misturava. Ele tinha convicção de quem ele era. E viveu dentro do propósito de Deus para a vida dele. Eu acho lindo quando ele começa a interceder. Queridos, quando ele começa a interceder, ele começa a confessar o pecado do povo. O intercessor, ele faz isso. Ele se coloca na brecha, confessando pecados. Confessando o pecado do povo. É assim que Deus está nos chamando. Vai orar, vai confessar o pecado do povo. Senhor, eu matei, eu roubei. Perdoa, Senhor, essa nação. Perdoa, Senhor, essa nação que rouba, que mata, que adultera. Perdoa, Senhor, essa nação. Ai, Pai. Se não fosse a intercessão de Daniel, o povo não teria regressado da Babilônia. As profecias, elas se cumprem com o resultado da intercessão. Eu quero só ler Daniel 9, de 2 a 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, está lá em Jeremias, que desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Deus revelou a ele pela palavra. Por isso, me voltei para o Senhor. Você entende? Que ele viu a palavra, ele entendeu, e ele se posicionou. Ele se posicionou. Ele viu lá nas Escrituras, e ele se posicionou. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações
e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Aí ele começa a confessar: ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. E aí vai seguindo. Temos sido ímpios e rebeldes. Ele decidiu, ele entendeu, queridos, revelação só chega pelo Espírito. Revelação só chega pelo Espírito. A gente tem que ter o conhecimento, mas tem que ter o Espírito. A revelação só chega pelo Espírito. E eu sei que foi o Espírito que revelou a Daniel, porque ele tinha uma vida de entrega. Ele tinha uma vida de entrega. Ele tinha uma vida que ele se consagrava, que ele não se misturava, que ele vivia para agradar o coração do Pai. Sei que essa igreja deseja agradar o coração do Pai. E o Pai deseja revelar coisas para os seus filhos. Deus deseja revelar coisas para nós. Então ele decidiu, pela revelação, se colocar como intercessor e começar a confessar os pecados e se colocar também. Ele disse: ó Senhor, eu sou perfeito e quero que o Senhor... Não, eu pequei junto com eles, eu sou também tão pecadora quanto. Você entende? Ai, papai. Apocalipse 5:8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Como um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Achei lindo isso quando eu vi. As orações dos santos em taças de ouro sendo apresentadas ao Senhor. Você entende a preciosidade da tua oração? Em taças de ouro apresentadas ao Senhor. É um tempo, querido, de busca, de entrega, de alinhamento, de oração, de intercessão. Um tempo em que a gente precisa se alinhar com a palavra e receber a revelação do Espírito. E só podemos entender as coisas que vêm do coração de Deus, reveladas pelo Espírito de Deus, que traz dele para o nosso espírito. Para que a gente não seja confundido, a gente precisa entrar nesse ambiente de entrega, de jejum, de oração, de súplicas, sim. Se abster de coisas, sim, jejuar. Para quê? Para calar minha voz, para calar o meu eu, para calar a minha carne. Para calar o meu eu, para calar a minha carne, para estar sensível à voz do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O meu eu tem que se calar. Eu preciso sim calar a voz do meu eu, calar as vozes externas. Querido, a igreja precisa estar atenta. Atenta ao que o Espírito Santo está falando.
Atenta ao que o Espírito Santo quer revelar. Atenta. Oh. Oh, Ramana Shorebiri. Narama Shorebiri. Atentos, igreja, atentos, igreja, atentos. É necessário calar o nosso eu. É necessário calar o nosso eu. É um tempo em que Deus está nos convocando para jejuar mais. Tempo de jejuar mais. Tempo de se abster mais, sim. Tempo de buscar mais. Tempo de gastar tempo orando no teu quarto. Sozinho com Ele. Sozinho, a sós com Ele. Ali talvez você não fale uma palavra, mas você vai se colocar atento para ouvir. Atento para ouvir. Atento para ouvir. O Espírito Santo está bradando, está chorando, está gemendo. Ai, ai, camantaramação, derevio. Aramação, damascunai.
vocês conseguem ouvir a voz do meu espírito? Sou Deus, diz o Senhor. Vocês conseguem ouvir o meu espírito gemendo? Igreja, quero curar, igreja, quero salvar, igreja, eu amo, igreja, se posicione, como filhos, um novo tempo, uma nova postura. Se posicionem, se posicionem, se posicionem, se posicionem, se posicionem. O Senhor está dizendo: se posicionem como filhos, 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 filhos. Já tenho dito: ide, 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 ide por todo mundo. Igreja, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, antes que venha o grande dia do Senhor. Igreja, está nos convidando nesse novo tempo, um novo posicionamento. Sim, 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 sim. Chorou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando. Quem tem Espírito ouça o que o Espírito está falando. O Espírito está te chamando de pé. De pé. Com as armas apostos, com as armas apostos como filhos guerreiros nesse tempo. As armas que o Senhor te deu. A espada que é a palavra, a espada afiada cortando.
Ele quer queimar. Sim. Ele quer queimar nos corações. Assim diz o Senhor. O fogo consumidor queimando. Queimando. É de dentro para fora. É da igreja para o mundo. É da igreja para fora. Queimando. Invista tempo com o Espírito. Invista tempo com o Espírito Santo, igreja. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Não deixe a distração roubar os momentos com o Espírito Santo. Não deixe. Não deixe. Oh, porque o fogo ele vai queimar mais. Queimar mais. Queimar mais. Queimar mais. Queimar mais. Queimar mais. Vai queimar. É o fogo do Espírito. Que consome o pecado, sim. É o fogo do Espírito. Multidões virão. Multidões virão. Multidões virão. Virão ao Senhor. Multidões virão. E o fogo começa a queimar daqui. Daqui de dentro para fora. Daqui de dentro para fora. Deus tem pressa. Deus tem pressa, tem pressa. Quando vai acontecer? Em breve. Começa a queimar você. Começa a queimar o teu coração. Começa a queimar você para incendiar. Queime você. Essa palavra não é para o que está do teu lado, não é para você. É para você. Não é para o teu esposo, para a tua esposa, é para você. Queime você. Queime você. Queime você. Queime você. Mas eu não estou entendendo. Alguém pode dizer assim: eu não estou entendendo. Jesus, quando estava naquele jantar, Ele tirou a sua capa. Ele colocou uma toalha na sua cintura, pegou uma bacia e começou a lavar os pés.
pés dos seus discípulos. Um a um. E quando chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, não vai lavar os meus pés. O Senhor não vai lavar os meus pés. E o Senhor disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que faço hoje, você pode não entender, mas depois você vai entender. Tem coisas que é necessário se fazer, mas eu não entendo, Pai. Mas eu não estou entendendo, Espírito Santo. Não estou entendendo. Mas depois você vai entender. Apenas se submeta. Apenas se submeta à minha voz. Assim diz o Senhor. Apenas se submeta ao meu chamado. Assim diz o Senhor. Apenas se submeta àquilo que eu estou dizendo. Faça. Se submeta mesmo quando você não entender. Se submeta mesmo quando você não compreender. Se submeta. Oh, Ele precisa lavar os teus pés para que você tenha parte com Ele. É necessário. Tem coisas que serão necessárias. O Espírito Santo fala, tem coisas que serão necessárias, mesmo que você não entenda. Se submeta, se submeta, se submeta, se submeta, igreja, à liderança do Espírito Santo. É tempo de se submeter à liderança do Espírito Santo. A liderança é dele, a liderança é dele, a liderança é dele. Esteja sensível para ouvir o que ele tem a dizer, mesmo quando você não entender. Esteja pronto para ouvir e obedecer, e obedecer, e obedecer, igreja. Tempo de submeter a liderança do Espírito Santo e obedecer, igreja. Obedecer. Aleluia.